sou formado em Educação Física, fui convidado pelo professor Terra para apresentar um pouco uma parte do meu doutorado. Então, eu fiz um doutorado, apesar de ser na ciência da reabilitação, eu fiz um trabalho voltado para o alto rendimento. Tá? E aí, o que eu trouxe para vocês hoje aqui é todos da Educação Física? Sim. Alguém da Biomedicina? Biomedicina. Ok. Uma parte do meu trabalho vai falar sobre a participação da equipe de revezamento 4 por 100 metros masculino no Brasil em Jogos Olímpicos. A Educação Física, todos conhecem a prova do revezamento 4 por 100? Sim? Biomedicina? Também? Bom. 4 atletas correndo, cada um uma distância aproximada de 100 metros. E a modalidade, o atletismo é considerado um esporte básico, porque ele tem na sua base, nos seus movimentos, partes da corrida, dos saltos, arremesso, lançamento. E em relação às corridas, uma prova que tem recebido bastante destaque é a prova do revezamento 4 por 100. Tá? Como a proposta é falar da história do revezamento do Brasil, eu trouxe aqui a participação do Brasil em Jogos Olímpicos. Então, a primeira participação do Brasil aconteceu em Londres, em 1948, e o Brasil, infelizmente, não chegou a uma final. O resultado foi 42 segundos, mas ele ficou terceiro na preliminar. Ele não passou nem para uma semifinal. Já em Melbourne, 56, conseguiu uma 6ª colocação, ainda na série preliminar. O Brasil só vai chegar a ser finalista de uma Olimpíada, na prova do revezamento 4 por 100, somente em Moscou, em 1980, ficando em 8ª colocação. Repetindo isso em Los Angeles, 84, também em 8ª colocação, com muitos dos componentes da primeira Olimpíada que conseguiu uma final, também conseguiu na seguinte. Depois disso, o Brasil não teve muitas participações nessa prova do revezamento 4 por 100, vindo se apresentar somente em 96. E aí, já desse jeito, dessa vez, ele conseguiu a 3ª colocação. Chegou a uma final olímpica e conseguiu a primeira medalha do revezamento, 3º lugar. Já em Sydney, em 2000, ficou em 2º lugar, conseguindo a medalha de prata. E Atenas, 2004, chega a uma final olímpica, mas não consegue nenhuma medalha. Vai conseguir a 3ª medalha na história do revezamento 4 por 100, somente em Pequim, 2008, porém, o Brasil ficou em 4º lugar. Depois de um tempo, na verdade, 9 anos depois, a equipe da Jamaica foi desclassificada por conta de um doping que um atleta utilizou substâncias proibidas e acabou sendo desclassificado. Então a Jamaica tinha vencido, ela foi desclassificada, então quem ficou em 2º passou para o 1º lugar, quem ficou em 3º passou para o 2º e o Brasil ficou em 4º e aí conseguiu a sua 3ª medalha. Londres, 2012, 10º lugar, Rio de Janeiro, em casa, infelizmente, ficamos na 6ª colocação. E em Tóquio, que é a Olimpíada de 2020, mas aconteceu em 2021 por conta da pandemia, o Brasil conseguiu apenas a 12ª colocação. Apenas, mas são 150 países participando. Que a gente está muito acostumado a ver somente os 3 primeiros lugares. E aqui eu tenho a equipe Sydney 2000, medalha de prata. Vicente Lenilson, Edson Luciano, André Domingues, Claudinei Quirino. Conhecem esses nomes? Lembram desses nomes? Não? É que infelizmente o atletismo ele acaba sendo mostrado na televisão apenas de 4 em 4 anos por conta das Olimpíadas. Já em Atlanta 96 foi a primeira medalha de bronze. Então eu tenho aqui o Robson Caetano, o André Domingues, o Edson Luciano e o Arnaldo Oliveira. E em Pequim ficou em 4º, depois passa a ser 3º lugar. Tem aqui o Sandro, o Bruno Lins
está aqui e está aqui, e o José Carlos Moreira Cordão. Então nós vamos ter Edson Luciano, 2 medalhas, uma bronze e uma prata, Vicente Lenilson, bronze e prata. E aí o objetivo desse trabalho, da história do Brasil, foi investigar quais as variáveis que influenciam os resultados obtidos pelo Brasil no revezamento 4x100, para chegar em finais olímpicas, mesmo não tendo finalista na prova de 100 metros. Por exemplo, a Jamaica, quando foi campeã olímpica, na final dos 100 metros ela colocou 3 corredores na final. E eles conseguiram medalha de ouro, prata e bronze. Sendo assim, faltando mais um componente, eles colocaram mais um componente, ganharam realmente a medalha de ouro, e até hoje o recorde ainda é da Jamaica. Mas o Brasil não. Há muito tempo que o Brasil não coloca o finalista numa prova individual de 100 metros. O último, na verdade, foi o primeiro, e até hoje o único, foi o Robson Caetano. Ele correu a final em Seul em 88. Ele está aqui na raia 1. E ele conseguiu o 5º lugar, correndo para 10 segundos e 11 centésimos. Então esse estudo ele tem a metodologia, ele é classificado como sendo descritivo e retrospectivo, né? E como base eu utilizei as informações que estavam disponíveis na Confederação Brasileira de Atletismo, no site oficial dos Jogos Olímpicos e no World Athletic, que é a antiga Associação Internacional das Federações de Atletismo. Então peguei os dados para poder tentar identificar quais seriam essas variáveis que façam com que o Brasil chegue a uma final olímpica, mesmo não tendo corredores numa final de 100 metros. E aí eu trago um pouquinho da história da equipe brasileira em prova de revezamento do gênero masculino. Ela teve um olhar diferenciado a partir da década de 70, onde um técnico chamado Carlos Alberto Lanceta, ele faz um encontro com um técnico norte-americano e eles começam a ver como que eles poderiam melhorar a passagem do bastão, para que eles pudessem melhorar esse resultado, mesmo não tendo atletas correndo abaixo de 10 segundos ou colocando esses atletas numa final olímpica. E esse trabalho acabou dando continuidade através do técnico Katsuhiko Nakaya e do Jaime Neto. Então, o Katsuhiko Nakaya inicia os treinamentos com essas equipes e o Jaime Neto ele passa a ser o técnico que vai ganhar essas medalhas, tanto de prata quanto de bronze. Segundo vai ser 96, foram vários tipos de passagem do bastão, porém somente 2 permaneceram durante esse período: a passagem ascendente e a passagem descendente. Já ouviram falar dessas passagens do bastão? Ascendente e descendente? Já tiveram atletismo? Que bom! Só que além das 2 anteriores, uma técnica que tem sido bem explorada pelo mundo, nas equipes mundiais, e principalmente pela equipe do Brasil, é uma técnica chamada empurre, que é uma técnica que tem sido um pouco relatada na bibliografia. Então, o ascendente, passagem do bastão, ela é realizada com movimento de baixo para cima, e quem recebe, a palma da mão está voltada para baixo. Já na técnica descendente, quem passa o bastão passa com o movimento de cima para baixo, e quem recebe, a palma da mão está voltada para cima. Então aqui tem o Nakaya e o Jaime Neto. Eles percebendo que essas 2 técnicas, a mais utilizada era a descendente, mas o Brasil acabava não tendo tantos bons resultados, que a partir de 96 eles começam uma técnica um pouco diferente, que passa a ser essa técnica empurre. Só que
não só treinar, eles perceberam que não adiantava só treinar próximo das Olimpíadas. Teria que ser um trabalho de longo prazo. E aí começa a acontecer alguns campings promovidos pela Confederação Brasileira de Atletismo. Então aqui tem uma equipe que ela está lá no Centro Olímpico, em São Paulo, tanto feminino quanto masculino passaram a treinar, fazer parte desses campings, né? E aí eles desenvolveram uma técnica. A técnica do empurre, a palma da mão do competidor ela está voltada para trás. E aí tem uma variação masculina e feminina, que ela pode ser para trás ou lateral, mas a palma da mão vai estar sempre voltada para trás, nunca para baixo, nem para cima. Então a técnica empurre tem esse diferencial. E o bastão ele é empurrado mesmo. Ele é passado na horizontal, ele é empurrado. Desculpa, na vertical, ele é empurrado à frente, na mão de quem vai receber esse bastão. Então aqui nós temos a equipe nas Olimpíadas de Pequim, que por coincidência o masculino e o feminino eles herdaram medalhas de outras equipes. Então no masculino, eu contei para vocês que a equipe da Jamaica foi desclassificada e o Brasil feminino tinha ficado em quarto lugar também. Depois de um tempo, 11 anos depois, a equipe da Rússia foi pega no exame de doping. E aí também foi desclassificada. E aí o Brasil acabou ganhando também a medalha no terceiro lugar. Então temos bronze aqui e bronze aqui. Um detalhe, o Nakaya está aqui, o Jaime está aqui, responsáveis o Nakaya pela equipe feminina e o Jaime pela equipe masculina. E aí nós temos dois aqui, digamos assim, intrusos, que seria o Nélio Moura, e aqui vocês conhecem quem é essa daqui? A Mauro Imagem, que ela conseguiu nessa Olimpíada ganhar medalha de ouro no salto de distância. Então não são tão intrusos assim. E aí o resultado, após essa pesquisa que eu acabei fazendo, foi que não existe um fator preponderante, mas um conjunto de variáveis, e aí essas variáveis ela tem a ver com a escolha dos atletas que vão participar daquela equipe e as características desses atletas. Como eu falei para vocês, o revezamento 4 por 100, que ele tem, cada atleta corre em média 100 metros. Por que em média? Porque existe uma zona de passagem de 20 metros, antigamente a regra era de 20, agora é de 30 metros, que o atleta precisa receber esse bastão. O bastão só pode ser passado dentro desses 20 metros, hoje desses 30 metros. Se o atleta receber antes, a equipe inteira é desclassificada. Se receber depois, a equipe inteira é desclassificada. Então, esses técnicos, eles começaram a observar a característica de cada atleta para conseguir fazer com que o bastão passasse de mão em mão, que é a regra, na maior velocidade possível. E isso só pode ser viável por conta desses campos de treinamento, né? Desses encontros que eles fizeram. E a técnica empurre foi a utilizada das 3 medalhas que nós temos até hoje. No meu mestrado, no meu doutorado, desculpa, eu ia fazer uma coleta de dados para ver qual que era a passagem mais rápida, se era ascendente, descendente ou empurre. Já estava tudo pronto, já tinha feito um piloto lá em Guarulhos com um atleta da equipe de Guarulhos, e já tinha feito convite para a equipe do SESI, a equipe de Santo André, a equipe de São Bernardo, para fazer a coleta de dados. E aí veio a pandemia. E aí meu projeto ia por água abaixo, meu orientador, Fabiano Politi, ele comentou, eu tenho alguns dados aqui, você vai desenvolver esse trabalho. Eu falei, eu gostaria de desenvolver no atletismo, que é a modalidade que eu gosto. Que na verdade, eu fui escolhido por ela. Eu fui atleta do revezamento 4 por 100 e 4 por 400. E corria a prova do 400 metros com barreiras. E aí eu queria muito continuar fazendo
esse trabalho do revezamento. E aí ele falou, olha, então procura uma alternativa. Hoje existe a revisão integrativa, a revisão sistemática. Sim? Vocês conhecem a revisão sistemática? Quando você analisa artigos feitos sobre um determinado tema, e aí tem várias populações. Então tem artigo que tem 20, como foi apresentado aqui, 22 pessoas entrevistadas, aí outro apresenta com o mesmo tema 50 pessoas, outra 25 e assim vai. Soma-se tudo e encontra o que tem de comum entre esses resultados. Eu procurei fazer a revisão integrativa. E na revisão integrativa, o diferencial é todo e qualquer material utilizado com o mesmo conteúdo, você pode juntar e trazer um resultado final. E aí eu tive que pesquisar e acabei encontrando 19 artigos. E desses artigos, tinha lá 2 da China, 2 da Ucrânia, um deles está aqui, da França, da Dinamarca, norte-americano, e aí o inglês é fácil, né? Mas aí quando você encontra um chinês ou um ucraniano, como é que faz? Tive que usar o Google Tradutor, hoje já melhorou muito, melhorou bastante, e eu consegui fazer esse trabalho. Então, uma das variáveis que é utilizada pelo Brasil para ver se a equipe está sendo bem treinada ou não, tem a ver com esse artigo, que é ucraniano, que foi a aplicação de tecnologia de informação para a equipe de revezamento. E essa variável chama-se coeficiente de eficiência técnica, que nada mais é que a diferença entre os melhores resultados individuais da corrida de 100 metros na temporada e o tempo da equipe na corrida de revezamento. O coeficiente é definido como o tempo ideal de passar o bastão quando o resultado obtido se aproxima dos 3 segundos ou mais. Isso é muito bom. Bom, como que é feito esse cálculo? Então ele tem lá Edson Luciano, Robson Caetano, Claudinei Quirino e Arnaldo Oliveira. Eu tenho o tempo de cada um deles. Então eu vou procurar qual é o melhor tempo dele da temporada. E aí, através daqueles sites da Confederação Brasileira, da COB, do Comitê Olímpico Internacional e da World Atlético, eu fui atrás dos melhores resultados dele muito próximo das Olimpíadas, que chamam de Season Best, melhor da temporada. Digamos que fosse 10 segundos de cada um deles. Na somatória eu tenho 40 segundos, individualmente. E qual o resultado da equipe na Olimpíada? Qual que se foi? 37. Então, 40 vezes 37, o coeficiente de eficiência técnica seria 3 segundos. Então, tudo que for próximo de 3 ou acima é muito bom. O bastão foi passado de uma forma muito rápida, sem perder tanto tempo. E aí, esse coeficiente de eficiência técnica do Brasil, em Olimpíada, nós vamos ter. Em Atlanta, quando o Brasil fica em terceiro lugar, ele tem 2,6. Lembra que eu falei? Quanto mais próximo de 3, melhor. Olha quando ele ganha a Olimpíada, quando ele ganha a melhor medalha, que é a medalha de prata. O coeficiente ficou em 2,83. 2004, 2,3, fica em 8º lugar. Em Pequim, 2,6 de novo, 2,6, e aí fica em terceiro lugar de novo. Em Londres, 10º lugar, mas o resultado foi bom, 2,1. Só que aí tem um porém. O Brasil continua sem ter atletas com resultado abaixo de 100 metros, ou abaixo de 10 segundos nos 100 metros. E aí não dá para fazer tanto milagre assim. Que aí vem o Usain Bolt correndo 9,58, e assim o Johan Blake também correndo abaixo de 10, e aí não tem jeito, precisa correr abaixo de 10 segundos. No Rio, 2,44 não é uma média tão ruim, mas também não consegue ficar apenas na 6ª colocação.
Em 2010, em Tóquio, 2020, fica em 12º lugar, com 2,16. E aí a gente foi bem ruim em relação aos melhores resultados que o Brasil tem. Entendeu essa parte? Sim? Então a conclusão que a gente acaba chegando é que foi possível, o trabalho, né, foi possível observar que não existe um fator preponderante, mas um conjunto de variáveis, como velocidade de reação, de aceleração, de resistência, habilidades coordenativas durante o movimento, ou seja, você passar o bastão em velocidade tem a ver com a habilidade que você tem de coordenar esse movimento. Porque imagina, quem está correndo vai colocar a mão aqui. Quando está parado, tudo bem. Agora a pessoa correndo, a mão vai balançar bastante. Então, passa pela habilidade de coordenar esse movimento. Somados à técnica, da técnica do bastão, que é o empurre, que até então não tinha sido feita uma exposição na literatura, parece influenciar os resultados da competição. E aí, os artigos que eu utilizei